Cristo para os irmãos. Amém. Quero desejar estar parabenizando os papais de plantão, desejando aos queridos um feliz Dia dos Pais. Que nós possamos seguir em aproveitar a oportunidade que Deus nos deu, mas também em cumprir esse grande desafio, porque é um grande privilégio, irmãos, ser pai, né? Reconhecemos assim, mas é uma grande responsabilidade. Imagina, Deus te coloca numa função que Ele exerce. Tem noção do que é isso? Deus te chama para fazer nada mais, nada menos o que Ele se propôs a fazer. Tipo, filho, vem cá, eu tenho uma tarefa para você. E aí, sim, pai, eis-me aqui. Sabe isso que estou fazendo? Exercendo a paternidade? Pois é, essa é a sua missão, doravante. A partir de agora, esse negócio é contigo. Então, se a gente for pensar, irmãos, a respeito disso, é maravilhoso, mas é um pouco dolorido. Não é fácil, queridos, mas Deus é bom. Irmãos, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar por tua bondade e misericórdia. Obrigado, Deus Pai, pelo fôlego de vida, saúde, bom ânimo, pela oportunidade que temos de estar na tua casa, reunidos no santo nome de Jesus Cristo. Estamos aqui, Deus, celebrando um culto ao Senhor, sabendo, Deus Pai, que é para ti tudo que está sendo feito neste lugar, com o intuito e a intenção, Senhor, de glorificar e engrandecer o teu nome, Senhor. Ajuda-nos, Pai querido, por meio da impulsão do Teu Santo Espírito, a cumprirmos o propósito pelo qual fomos criados, que é adorar, louvar e agradecer o Teu nome santo. Se nós tivermos essa consciência, Deus, à medida, Senhor Deus, que nos colocarmos de pé, com fôlego em nossos pulmões, nós saberemos que nos foi dada uma oportunidade de glorificar o Teu nome santo. Afinal, Senhor Deus, para isso nós fomos criados. Ao entrarmos, Pai querido, no santuário, neste lugar chamado casa de oração, Senhor, possamos ter em nossas mentes que o nosso compromisso e a nossa missão neste lugar é com o Senhor, é de louvar, glorificar e engrandecer o Teu nome santo, é de exaltar a Tua majestade, é, Senhor Deus, de fazer considerações acerca da Tua santidade, de tudo aquilo que foi feito por nós, de tudo aquilo que foi entregue, Senhor Deus, em favor das nossas vidas. Então que possamos ter esta percepção, esta convicção, a sensibilidade, Senhor, ao Teu Santo Espírito, para que possamos prestar ao Senhor um culto racional, um culto aonde te adoraremos e louvaremos com o nosso melhor, seja com a nossa voz, seja com o nosso comportamento, com o nosso serviço, com a nossa vida, Senhor. Que a nossa vida, Senhor Deus, seja a melhor oferta entregue no Teu altar, em nome de Jesus Cristo. Eu peço, Senhor Deus, auxilia-nos e seja conosco, porque somos carecidos da Tua presença, do Teu mover e do manifestar do Teu Santo Espírito. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Não será falta de reverência, mas consideração, porque nós faremos leituras extensas, então os irmãos podem ficar à vontade. Nós temos um título para a mensagem que é: manifeste o dom e glorifique a Deus. Manifeste o dom e glorifique a Deus. Vou falar de um texto que primeiramente uso. Eu gosto muito de falar acerca da vida de José. Tem alguns personagens da Bíblia que eu tenho muita afinidade com eles, porque eles transmitem grandes lições com a sua vida, por meio da sua trajetória e com o seu ministério, o exercício daquilo que Deus nos chamou para fazer. E nós, como Igreja de Cristo, precisamos entender que, independente do lugar que nós estejamos no corpo, nós somos parte integrante. Entenda isso. Você está no corpo. Não importa se em cima, se embaixo, de um lado ou de outro. Por quê? O importante é estar ligado num corpo santo. E que corpo é esse? O corpo de Cristo Jesus. E quem é esse corpo? Nós somos a igreja. Então, se eu não tenho a compreensão acerca deste cenário, deste chamado, e todo membro no corpo, por mais que ele pareça ser relevante ou irrelevante,
Depende da percepção que você vai ter acerca disso. Mas eu quero compreender nesta manhã, por meio do Espírito Santo, que você está atrelado ao corpo, você tem a sua importância para Deus, que aqui te colocou, mas também para o corpo que está funcionando. Às vezes nós não damos muita importância para alguns membros, porque achamos que não tem muita significância, talvez por não ter muita percepção. Tem coisas acontecendo na igreja, na casa de Deus, que às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo. Às vezes nós chegamos aqui nesse lugar, e eu não sei porque a narrativa Deus sabe. Abrimos a porta, entramos no salão, então alguém abre a porta para nós. Já tem um membro operando, para que você chegue nesse lugar e seja bem recebido. Você chega, as luzes já estão acesas, as portas estão abertas, o bebedouro está com água gelada, o banheiro está limpo. A gente não pode desconsiderar que o corpo de Cristo está em movimento, produzindo. E por que digo que manifestar o dom é semelhante a multiplicar talentos? Porque o dom ele foi dado e concedido ao homem para um fim proveitoso em Deus, que é na sua igreja. Assim como o talento que lhe fora dado, e a mim também, não pode ser enterrado simplesmente e depois nós virarmos para Deus, que nos concedeu justificação por meio de Cristo Jesus, com justificativas para aquilo que podíamos ter feito e não fizemos, para aquilo que devíamos ter feito para Deus e não fizemos. Por quê? Porque nós vamos ter um caminhão recheado de justificativas, dizendo: eu não fiz por isso, por aquilo e por aquilo outro. Entenda uma coisa, querido: Deus nos conhece em plenitude. Antes de nós estarmos nesta terra, Deus já nos conhecia, porque Ele nos conhece desde antes do ventre das nossas mães. Então, se há alguém que vai considerar e compreender as possibilidades ou impossibilidades, é Deus. E muitas vezes ele tem dificuldade com isso. Mas saia agora desse tipo de discurso. Entenda, irmãos, que isso não é uma palavra de exortação. Eu não estou aqui cobrando, eu estou partilhando algo da parte de Deus. Eu quero muito usar a inspiração que o Senhor me deu, porque somos igrejas, somos corpo de Cristo. E o que tenho para trazer, compartilhar com os irmãos hoje, nada mais é do que a consciência acerca deste cenário. Porque se eu não tenho consciência a respeito disso, por exemplo, aqui tem um copo com água. E eu só bebi um copo de água e descedentei, aplaquei a minha sede, porque eu tenho consciência acerca do que é isso, como funciona e para que serve. Então entenda que a desinformação pode produzir em nós necessidades, pode produzir em nós dor, sofrimento, pode produzir em nós exposição a situações que nós não iremos querer passar. Por exemplo, poderia eu continuar com sede, a garganta seca. Isso podia acontecer, isso é uma sintomática comum. Acontece, o povo que ministra sabe disso. Mas entenda, irmãos, se eu não entendo a funcionalidade, para que serve, como funciona, qual é a utilidade disso, eu perco a oportunidade de cuidar, eu perco o privilégio de ser cuidado, eu tenho perdas por não entender. Voltamos aqui. Nós vamos falar um pouco acerca da vida de José. Mas antes de chegarmos em José, eu preciso fazer considerar que todo dom de Deus dado aos homens, ele tem um propósito no próprio Deus que deu o dom. Nós vamos dar um pulinho aqui, você pode abrir comigo a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Deus, aqui, ele está fazendo uma distribuição de dons. E o apóstolo Paulo vem falando, narrando acerca disso, para orientar e para advertir, para fazer considerar a necessidade de compreender a razão pela qual os dons nos foram dados. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 1, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eram gentis,
Gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade, mas as realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado, e agora vai começar a falar acerca dos dons que foram distribuídos. Mas entenda que aqui, na narrativa do verso 8, no segmento vai dizer que, digo no verso 7, o dom espiritual, ele é dado para um fim proveitoso. Entenda que o dom que lhe fora dado, e a mim também, em Deus, sendo um dom espiritual, não foi dado de forma despretensiosa, não foi dado para que você ou eu estejamos na condição de inoperantes ou de inaptos, pessoas que não estarão executando ou fazendo coisas que foram por Deus chamadas para fazer. Entenda que o propósito é para que se cumpra, para que isso com um fim proveitoso seja executado. Então não foi de maneira aleatória, Deus estava ali muito distraído, sem fazer, pensou então, vou dizer, darei aos homens alguns dons talentos para que eles se ocupem, a fim de quê? Nada, só para que eles estejam ocupados. Não, querido, toda ocupação dada por Deus é para um fim proveitoso, é para que em Deus aconteçam coisas para que o nome dele venha a ser glorificado. Venha comigo na carta aos Efésios, no capítulo 4. Carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 11, se não estou equivocado. Vamos no verso 10. Diz assim, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Na narrativa da carta aos Coríntios, fala sobre os dons espirituais. Nesta narrativa de Paulo, a igreja de Éfeso, a narrativa ela aborda sobre os dons espirituais. Entenda que Paulo vai dizer o seguinte: que isso é para um fim proveitoso, é para o aperfeiçoamento dos santos e para a edificação do corpo de Cristo. Eu digo, para a edificação dos santos e o aperfeiçoamento do corpo. Entende que o objetivo e o alvo aqui é produzir um efeito de que isso de alguma forma vai vir a colaborar com aquilo que está sendo proposto por Deus. Isso vai colaborar com a missão que nos fora dada da parte do Senhor. E se eu não entendo isso, eu volto para a condição do copo, perde propósito. Eu não sei que a água tira sede, perde propósito. Eu não sei que o copo é para suportar água, perde propósito. Então, uma vez que eu tenho a convicção e a consciência acerca de para que isso serve, como funciona e por que Deus deu, agora nós vamos para a vida de um moço que nós falamos quase sempre acerca da vida dele. Quero fazer uma leitura que está registrada em Gênesis, capítulo 37. Para darmos seguimento à proposta, tem dia que a hora corre, né, irmãos? Mas tem dia que ela voa. Hoje ela está voando, louvado seja Deus. Vamos aqui, nós vamos ler Gênesis 37, no verso 5. E aí vamos pulando aqui alguns versículos para poder utilizar o tempo. O versículo 5 do capítulo 37 de Gênesis diz assim: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Verso 9. Teve ainda outro sonho e referiu aos seus irmãos dizendo: sonhei também o sol e a lua e 11 estrelas que se inclinavam perante mim.
Verso 10. Contando ao seu pai, aos seus irmãos, repreendeu o pai. Ele disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viveremos, eu, tua mãe e teus irmãos, a inclinarmos perante ti em terra? Aqui Jacó está um pouco meio que retrucando a narrativa de José, mas vamos ao versículo 13, onde Jacó diz assim: perguntou Israel a José: não apacentam os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Quer dizer, o pai chama e envia ele a Siquém para ver como estavam os irmãos. Disse-lhe Israel, versículo 14: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim o enviou no vale de Hebron, e ele foi a Siquém. Vamos seguir ao verso 18 e 19 do mesmo capítulo 37. Diz assim, verso 18: de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Verso 19: e diziam um ao outro: vem mal dar um sonhador. Verso 20: vinde pois agora e matemo-lo, e lancemos numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o consumiu ou comeu. Bem, o comeu, e vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Verso 24: e tomando lançaram na cisterna vazia sem água. Versículo 28: e passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Amém, queridos? Vem comigo. Acerca de manifestar o dom, acerca de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós vamos olhar para a vida de José, e por outras várias vezes já falei acerca da vida de José, falando e abordando acerca da questão dos sonhos que José teve, da revelação de Deus para a sua vida. Ele sonha os sonhos de Deus, ele recebe o sonho que vem de Deus. Isso muitas vezes acontece conosco. Nós recebemos sonhos e revelações da parte do Senhor, recebemos de Deus sonhos e revelações que vão estar atreladas diretamente ao que Deus espera de nós, ao que Deus nos convoca a fazer, ao que Deus nos chama a participar e a interagir de uma forma direta. Mas assim como aconteceu com José, muitas vezes quando Deus nos chama, Ele não nos apresenta o caminho, o trajeto no qual nós faremos para chegarmos a viver a promessa de Deus, executando o dom, exercendo o ministério, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. E nisso nós vamos voltar ao título da mensagem, que é manifestando o dom e glorificando o nome de Deus. E entenda que o que José fez, e tudo o que ele fez, o tempo inteiro, só tinha um alvo, um objetivo, um propósito. Qual era esse? Glorificar o nome de Deus. Nós vamos ver a síntese de todo o processo no capítulo em que José, ele faz menção, e aqui nós vamos ver já, quando ele está diante de Faraó, Faraó lhe faz uma pergunta, dizendo: ouvi dizer a ti, hebreu, tu és homem capaz de revelar o meu sonho. Faraó, vivendo essa possibilidade, tendo sido anunciado pelo copeiro que teve uma experiência com José no cárcere, que havia esquecido dele, mas Deus não esqueceu, porque Deus faz Faraó sonhar para que o moço venha manifestar o dom. E isso é interessante, queridos, porque muitas vezes nós vamos estar com pessoas, lidar com homens na terra, e aqui estou falando homem como raça, não estou falando de sexo masculino ou feminino, estou falando de espécie, que nós vamos falar, nós vamos dizer: olha, não se esqueça de mim, e as pessoas vão se esquecer de nós. Mas entenda que isso não pode ser, queridos, uma impossibilidade para a execução do dom que Deus te deu. Isso não pode ser, querido, uma pedra para que você venha nela tropeçar e não fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque José tinha todas as argumentações necessárias para dizer: Senhor, eu não vou fazer mais esse negócio. Por quê? Porque José recebe de Deus a capacidade de sonhar os sonhos, de revelar os sonhos, o dom. E tendo recebido isso, muitas vezes acontece, talvez tenha acontecido contigo em algum momento, comigo também. Você recebe algo de Deus, você é chamado para fazer aquilo que Deus chamou para fazer, você faz como José: eis-me aqui, você vai na direção de Deus, e as coisas começam a não funcionar muito bem.
chamar ou vai dar errado, não. É como essa coisa de entrei num propósito, a coisa ficou mais difícil, não é, querido? A coisa já ia ficar difícil. O propósito que você está é para que você possa então suportar e vencer. Porque às vezes a gente acha assim, eu não vou entrar nesse propósito não, porque quando eu faço jejum, quando eu oro, quando eu estou na campanha, a coisa fica mais difícil. Não é não, querido, já ia ficar difícil. Deus se antecipou aos fatos. O que ele fez? Botou no coração do profeta, faz uma campanha. Se a gente entender que Deus está sempre se antecipando aos fatos, está sempre indo na frente, Ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. E às vezes vamos pensar, mas porque Deus foi na frente, a retaguarda está descoberta, está não, querido. Porque a Bíblia diz que Ele é o primeiro e o último. Assim como Ele guarda o teu caminho para que você possa chegar com segurança, Ele vai diante de você, como foi com Davi em diversas batalhas, e todas assim posso dizer, menos no dia da folga. Um dia nós vamos falar sobre isso, irmãos. Nem sei porque eu vim aqui, mas eu vou falar. Entenda uma coisa: não deixe de consultar a Deus para tudo que você for fazer. Tudo que você for fazer, não deixe de consultar a Deus. Por quê, irmãos? Davi consultava a Deus todas as vezes. É legal ver Davi com o coração voltado para Deus e contrito quando ele ia para a cidade de Keila para salvar a cidade, né? Ele vai perguntar: Senhor, eu devo ir à cidade de Keila salvar os habitantes? O Senhor diz: vai. Aí ele veio e falou com os homens. Isso acontece às vezes, pastor. Falou com os homens: não, como não? Como não? Porque se aqui em Israel estão sendo perseguidos, que dirá se nós fomos para a cidade de Keila, é uma cidade de porcos e ferrolhos, porque ela se tira do vale. Aí o que acontece? Aquilo que estava no coração dos homens contaminou o coração de Davi. Davi voltou com dúvida para Deus, mas não deixou de consultar. Entenda isso. Senhor, eu devo mesmo ir à cidade de Keila? Não deixe de consultar a Deus, irmãos. Aí o Senhor falou assim: vai, meu filho, vai, pela segunda vez. Davi então agora Deus falou, vamos lá. E aí foi na cidade de Keila. Quando chega, ele sentia a cidade, ele vence. Aqueles que estavam ali aterrorizando eram guerreiros antigos, já conhecidos de Davi, eles eram filisteus. Davi livra a cidade de Keila das mãos dos filisteus. E aí acontece aqui o seguinte: ele tendo feito isso, houve-se uma narrativa, porque Saul ouviu dizer que Davi estava na cidade. E aí quando Davi estava na cidade, Saul diz assim: olha, o Senhor me entregou nas minhas mãos. Resumo da história: Davi voltou, consultou de novo, 2 vezes ao Senhor: Senhor, os homens vão vir de Saul me buscar na cidade? O Senhor disse: vão vir, sim, vão vir te buscar. É o que às vezes a gente acha que não vai acontecer. Você acha que não vai ser perseguido? Fica sabendo da parte de Deus aí, tá? Você vai ser perseguido. A gente pensa que não, estou na igreja, agora é tudo suave, né, Diácono Valdinho? Não dá infarto, o filho não fica dodói. A boa notícia é que fica, varão. Só que Deus promove cura, Deus faz milagre, infartou, Deus segura, Deus sustenta, Deus providencia o caminho de acesso. Por quê? Porque há um propósito, há um chamado para que você manifeste o que Deus colocou sobre a sua vida. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Aleluia! Sem luta, querido, não há testemunho. Vai testemunhar de dor, sem ter sentido. Passei por escassez financeira, fiquei rico. Como ficou rico se nunca foi pobre? Tem que ser pobre para ficar rico, irmãos. Quer ficar rico? Seja pobre primeiro. Amém. É o princípio, irmãos. A gente já quer nascer rico. Se já nasceu rico, vai permanecer rico, vai ficar rico. Eu fui curado, nunca fui enfermo. Então adoeça e viva a cruz da parte. Você vai escolher isso? Não, você não escolhe, mas entenda: se Deus tem um projeto, um propósito na sua vida, para glorificar o nome dele por meio da sua vida, não dá para fugir, irmãos. Paulo tentou fugir. Paulo ficou tentando fugir de Deus, esquivar perseguidor, coisa e tal. Irmãos, ele passou a ser perseguido. Estava indo para Damasco, perseguindo os cristãos. Vai parar dentro da casa do moço lá cego, levado pelo braço. Alguém vai conduzir, porque ele não sabia chegar, porque o novo caminho que ele ia fazer era diferente e tinha que ter gente ajudando. Olha só o princípio da conversão de Deus, como é que é. Pega aquele que é dotado de sabedoria, conhecimento. Paulo era fariseu, doutor da lei. E de repente Deus dá a placa aí, uma cegueira. Fica cego, filho, porque com as tuas pernas tu não vai poder andar. Pelo que os teus olhos estão habituados a ver, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas eu vou te mostrar e vou te levar. Te dá alguém que te conduz ao caminho que você precisa chegar. Isso muitas vezes acontece com a gente. Senhor, eu não estou vendo nada. Vai para perto de quem está vendo, da parte de Deus. Senhor, eu não estou enxergando. Cola com quem está enxergando os sonhos de Deus. Chega perto de quem está vendo, tendo revelação dos céus. Se permita ser conduzido por alguém que Deus enviou e colocou perto de você. Aleluia. Para que as promessas venham se cumprir na sua vida.
tinha uma promessa, uma chamada na vida de Paulo. E aí então quando Deus chega para Ananias e fala para Ananias, vá até a cidade, na rua chamada direita, porque tem lá um homem para que tu ore por ele. Ananias vira para assim, Senhor, tu sabe, quando se falam acerca desse tal Saulo, ele tem autoridade, tem poder das sinagogas para perseguir, prender todo aquele que for encontrado falando em teu nome. Aí o Deus que escolheu Paulo, ele vai intervir e interceder. Ele vai dizer, Ananias, esse para mim, esse aí que está falando, para mim, é um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios. Será que Pedro estava disposto a ir pregar para os gentios? Não, então Deus levanta Paulo. E voltamos ao propósito, porque tudo isso vai converger para a questão de que o nome de Deus será sempre glorificado por meio das nossas vidas. E José aqui, tendo sido chamado a sair nesta rua para poder falar sobre o caminho que muitas vezes vamos trilhar, José trilhou um caminho que nos parecia ser muito árduo. José obedece ao pai, ele vai na direção, ele vai ver como estão os irmãos, tomar informação. E lá os irmãos posicionados tentam e querem matar não só José, mas os seus sonhos. Entenda, o homem morre, o sonho permanece. Volta a Davi rapidamente para dizer que Davi tinha um sonho de fazer o quê? Um lugar de adoração a Deus, um templo. E Deus não permitiu que ele fizesse. Entenda, Davi morreu, o sonho morreu? Não, o sonho permaneceu, porque quando o sonho vem de Deus, o homem morre, mas o sonho permanece. Vai ter coisa que você vai sonhar e você não vai fazer. Quem vai fazer é quem vai vir depois de você. Mas entenda, se é um sonho da parte de Deus, ele vai ser cumprido. E nós precisamos crer nisso, querido. Tem gente que clama para os seus familiares, para os seus parentes, a vida inteira, apresentando no altar do Senhor. E aí a pessoa morre. E o familiar não converteu. E aí conversa depois de um ano, depois de meses. Agora assim, meu Deus, que pena, só se converteu agora. Você não entendeu o propósito. Glória a Deus que se converteu. Tem promessa que nós estamos buscando que vai se cumprir, mas talvez eu não vá ver. Irmão, mas isso é insensato, querido. Vai discutir com Deus, vai reclamar com Deus. Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele sabe de tudo, nós não sabemos. Por isso que ele diz que há tempo para todas as coisas, nós não sabemos administrar o tempo. E aí José, ouvindo o chamado, ele vai, vendido como escravo. Entenda, a circunstância, a impossibilidade não pode parar você de exercer o chamado de Deus. Quando José, chamado por Deus para ser governador, chega na casa de Potifar, ele está lá como escravo. E aí eu posso pensar sobre isso. Poderia, porventura, um escravo exercer governo? Não. Quem governa são os livres. Quem governa são aqueles que têm acesso total e pleno a tudo e a todas as coisas. Mas vamos ver que na narrativa a Bíblia vai dizer que nenhum acesso foi vetado a José. Nenhum acesso. E ele governou sobre tudo na casa de Potifar. E é isso, nos parece ser aquele caminho do acerto. Nossa, agora está dando tudo certo, vai tudo bem, nada vai acontecer. Porque Deus já fez alguns milagres. Aí a gente volta para casa, para a vida do irmão Valtinho. Desculpa, irmão, tem que falar daquilo que já aconteceu entre nós. Ele disse, e é verdade, ele é um colecionador de milagres. Ele é um colecionador de milagres, vivendo um milagre atrás do outro, e glorificando a Deus, porque os milagres estão acontecendo. Mas irmão, ninguém quer se colocar na fila do milagre. Não quer não, mano. Pergunta quem quer um milagre de cura hoje. Quem está bom aqui, ninguém vai levantar a mão, filho. Só que já está mal mesmo, porque só sobrou isso. Só sobrou isso aqui. Então eu vou aceitar. E com Deus não é assim. Entende? E aí José então está lá na casa de Potifar, exercendo o governo. Agora está tudo bem, está tudo certo, estou exercendo o ministério chamado. Entenda uma coisa, na casa de Potifar ele começa a exercer o ministério de governo que Deus lhe havia dado. Ele assim fazendo, ele foi perseguido, ele foi caluniado dentro da casa de Potifar, fazendo tudo que é certo. Isso pode acontecer conosco, irmãos. Você não está atento a isso, sabe por quê? Porque tem muita gente saindo do Evangelho de Jesus Cristo, muita gente carregando, que está se achando injustiçado em Deus. Estou trabalhando, estou fazendo o que Deus pediu e estou sendo perseguido. Eu vou sair. Sai. Recebe esse conselho aí, da parte do inferno. Porque o diabo não quer que você fique, irmão. O diabo não quer que você permaneça, que você vá até o fim, que você tome a sua cruz. O diabo não quer que você faça isso. Porque quando ele te alcança, ele alcança você, aqueles que você intercedia, ele vai alcançando uma multidão de pessoas.
Mas em contrapartida, se você tem Cristo, você se mantém forte, permanece buscando, seguindo, prosseguindo na fé, queridos, não só você, mas aqueles que se têm apresentado a Deus, que se inclinarem à proposta do Senhor e receber Jesus como Senhor das suas vidas, queridos, eles vão também estar conosco nas nações celestiais. Nosso propósito tem como ordem primária o alcance da nossa vida, a salvação individual. Nós sabemos disso, é fato, mas entenda, nunca desconsidere o poder de uma intercessão. Quantas vezes a igreja foi beneficiada ao longo da sua jornada e trajetória por intercessões que foram feitas e levantadas, ao longo de profetas, homens e mulheres de Deus se reunindo com campanhas de intercessão, de oração, levantando jejuns. Para quê, irmãos? Para que Deus viesse mover e operar o sobrenatural, o extraordinário, para que o nome dele fosse glorificado por meio de um povo que estava aqui na terra. E essa é a proposta das nossas vidas, nos colocarmos nesse caminho para que Deus glorifique o nome dele por meio das nossas vidas também. E José foi para no cárcere, mas não esqueça, ele tinha um chamado, ele tinha uma promessa. Estando na prisão, governa primeiro como escravo, agora vai preso. E aí a gente pode pensar, tudo acabou. Em alguns momentos da vida eu cheguei a pensar, olha, agora é o fim, tudo acabou. Eu não consigo mais. Na esfera social, na esfera familiar e na esfera da fé. Eu sou ser humano, irmãos. Sou homem de carne e osso. Quem entrega minha vida para o governo de Deus? Mas eu passo por lutas e dores igual a vocês, igualzinho. E tem dias que eu penso que eu vou naufragar. E eu preciso correr para os pés do Senhor. E José podia pensar na sua mente, agora enfim, eu não vou mais fazer nada não, porque esse negócio de glorificar a Deus só está muito direto. Manifestei o dom na casa do meu pai e fui odiado. Deixou tanta marca isso que quando eles me viram, eu só vim tomar notícia, saber como é que estava tudo bem. Eles queriam me matar o meu sonho. Me lançaram na cisterna. Não tiraram a visão do céu, é claro. E depois me venderam. E aí estou aqui como escravo, fazendo tudo que é certo, tudo que é bom. Fui caluniado. Oh meu Deus, que trajetória dura desse moço. Que vida difícil que ele viveu. E a gente quer vir para o Evangelho e viver com facilidade. A gente quer vir caminhar com Jesus Cristo e achar a mesa posta, tudo pronto, igual o café da manhã ali, ó. Só chegar e encher a barriguinha e sair batendo palma e glorificando. Oh, aleluia. Assim é fácil de dar glória, irmãos. É um momento que Deus preparou para que a gente tenha comunhão, glorifique o nome dele. Entenda isso, irmãos, em nome de Jesus. Mas você lembra quando eu falei sobre chegar aqui e encontrar a luz acesa e o ar ligado? A mesa estava posta quando nós chegamos. Nós tínhamos gente trabalhando, manifestando o dom, entende? Para que nós pudéssemos gozar do privilégio. E nós temos a oportunidade de Deus, irmãos, de estar participando disso, manifestando o dom e glorificando o nome de Deus. Porque pessoas vão entrar por essas portas, irmãos. Nós precisamos recebê-los, para que o nome de Deus venha ser exaltado na terra dos viventes. José estava lá, no cárcere. Entenda, manifeste o dom, glorifique o nome de Deus. Estava preso, ele tinha motivos para dizer, não, agora eu paro, porque agora a cadeia no Egito, agora o negócio é sério, você quer prisão perpétua, eu não saio daqui nunca mais. Porque a acusação é de que eu engoli na mulher do oficial lá, o nome de Potifar. A acusação foi que ele tinha feito isso, irmão. Sabe que hoje já é terrível, imagina naquela época, um moço com uma acusação dessa sobre os ombros. Imagina as violências que José podia sofrer ao chegar no Egito, sendo um hebreu, um estrangeiro, que era uma raça, um povo, uma nação odiada por todos os povos. Imagina o que podia acontecer com José, irmãos. Não preciso pensar sobre isso. José não chegou lá passeando, tranquilo, na prisão, bonitão, coisa e tal. Não, era cadeia. E na cadeia, o serviço não é bom não, queridos. Faça uma visita na penitenciária. A gente fala que os criminosos têm muitas regalias. Receba essa regalia aí da parte de Deus. Então vai lá, fica lá dentro, vivendo aquele spa lá. Eu quero não, eu quero ficar sofrendo aqui fora mesmo. Jesus, lá de fora. José chega lá preso. E aí o que acontece? A Bíblia vai dizer que o moço era tão mais excelente que o carcereiro Mó deu responsabilidade sobre todo o cárcere. Resumo, ele governou na cadeia, dentro do cárcere. Por quê? Porque o dom que estava nele, ele manifestou o dom e o nome de Deus foi glorificado. A gente precisa entender isso, irmãos. Não é situação, não é circunstância. A gente não pode fazer essa alegação para Deus e dizer, Senhor, eu não vou fazer porque o cenário não é favorável.
Senhor, eu não vou fazer porque as condições não são boas. Para com isso. Para mim primeiro, eu tenho que me converter. Eu tenho que parar com isso. Senhor, eu não vou. Senhor, eu não vou pregar não, o coração está batendo acelerado, o lado esquerdo está dormente, a boca está seca. Eu vou sim, Pai. Quando eu chegar lá, no primeiro 5 minutos de jogo, eu vou tomar um gole d'água. Deus não quer suas impossibilidades porque Ele conhece, Ele quer as qualidades que Ele mesmo colocou em você, para você glorificar o nome dEle com a sua vida. Aleluia! E aí José então manifesta o dom no cárcere. Tudo aconteceu segundo o que fora proposto a revelação que Deus havia dado. Ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, e assim fazendo, foi percebido, mas não foi lembrado. Entenda isso também, queridos, que isso é forte, quase pesado. Vai ter momentos que você vai ser percebido, mas isso não te assegura que você vai ser lembrado. Vai ter momentos que você vai estar fazendo coisas na casa de Deus, trabalhando para os homens e para Deus, ou para Deus e para os homens, não sei, a gente tem dificuldade com isso, né, Diaco? E aí você acha que por ter feito um, você vai ser lembrado pelos homens. Não vai não. Não vai. Porque quando José revela o sonho do copeiro e do padeiro, o padeiro morre, mas o copeiro fica vivo. Quando o copeiro está saindo do cárcere, ele diz assim: meu amigo, lembre de mim quando chegar no palácio. A memória do moço era tão boa que passou 2 anos e Deus precisou fazer Faraó sonhar. Que é isso, irmãos? É aquele que foi beneficiado com a revelação. O dom de Deus que está em você, muitas vezes não vai trazer o estorno do benefício. Você vai fazer algo para uma pessoa, para pessoas. Entenda que é pura e simplesmente porque o dom está em você, e você vai glorificar o nome de Deus com isso, entende? Não é porque você vai ter retorno do homem, porque a expectativa do coração de José podia ser que, ora, eu fiz um bem para o copeiro, agora ele vai lembrar de mim, e quando tiver numa boa, sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar do meu nome, vai dizer que eu sou um grande. 2 anos se passaram. Quanto tempo estamos esperando recompensa? Há quanto tempo estamos esperando lembrança? Que alguém se lembre da gente. Todo mundo, irmão, da primeira fila aqui, a última pessoa lá sair, todo mundo. Ninguém está de fora dessa parada não. Está pegando todo mundo aqui. Me pegou. E é por isso que a gente tem que fazer o quê? Foca no céu. Faça como José. Estava na cisterna, perdeu a visão periférica, mas não perdeu a visão do céu. Os olhos dele estavam no autor e no consumador da fé. Por isso ele continuou manifestando o dom e fazendo aquilo que Deus o havia chamado para fazer. Faça o que Deus me chamou para fazer e esqueça as pessoas. A recompensa não vem no horizontal, a recompensa vem no vertical. O copeiro esqueceu dele, mas Deus não esqueceu. Qual era o meio que Deus começara a se revelar a José? Era por meio de sonho. Assim foi na casa de seu pai, por nome de Israel. Então o que Deus faz? Bom, para que esse moço entre em ação, eu preciso fazer uma coisa. Eu tenho que intervir aonde? Dentro da área que ele vai conseguir manifestar o dom que está nele. Porque a manifestação do dom vai glorificar o meu nome na terra dos viventes. Então Deus faz com que o Faraó tenha um sonho. E Faraó sonha. Faraó sonhou as vacas, as espigas, magras, gordas, bonitas e mal acabadas. E tudo isso ninguém podia revelar, todo mundo conhece a história, a história é muito repetida, mas eu queria que os irmãos entendessem que ele em momento nenhum deixou de manifestar o dom, e é sobre isso que Deus quer tratar o nosso coração esta manhã. Nós não podemos parar. Deus não está chamando você para viver uma vida insana, desequilibrada e morrer, porque Jesus já morreu, Jesus já se entregou na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos gozar de vida plena, nesta terra, mas também num tempo vindouro, viver com Deus para a eternidade. Mas entenda, não podemos ser omissos. A Bíblia vai dizer em Tiago capítulo 4, no verso 7, aquele que pode fazer o bem e não faz, esse está pecando. Então se Deus tiver a oportunidade, irmão, em nome de Jesus Cristo, faça o bem. Manifesta o dom que está em você, irmão, não tem dom nenhum. Para, vamos orar, vamos buscar, vamos consagrar, vamos jejuar, porque Deus vai revelar. Deus vai mostrar qual é o teu dom, qual é o teu chamado, qual é o teu irmão. Só sei dar aula, dê aula com excelência e glorifica a Deus com o teu dom. Irmão, se você tem uma portaria, fica na portaria, mas glorifica a Deus com o teu dom. Faça o que Deus te chamou para fazer. Não perca a oportunidade, seja você
um agente que vai promover a exaltação do nome de Deus na terra dos viventes. Não é para aquele que já conhece e sabe, porque quem sabe quem é Deus sabe. Agora quem não sabe, quando vê a tua vida, é aquele negócio, a tua atitude, o teu comportamento não te salva, é favor imerecido, é graça. Mas uma vez alcançado pela graça, o teu comportamento vai testificar do alcance, vai dizer assim: olha, esse moço foi alcançado pela graça, aquilo que veio de Jesus Cristo, ele foi alcançado por quê? Olha o comportamento dele, olha a conduta, ele se comporta como um salvo em Cristo Jesus. E José então, passando por tudo isso, quando chega lá, no grande momento, ele estando diante de Faraó, ele podia, irmãos, tomar para si a glória, não fez, porque ele entendia que o manifestar do dom só tinha um propósito: glorificar o nome de Deus. E então, quando José chega diante de Faraó, Faraó diz a ele assim: eu ouvi dizer de ti, que a única coisa revelada no meu sonho, agora há pouco acabei de falar essa narrativa. E José entendeu e falou assim: eu sei que eu tenho isso, eu sei que o dom está em mim, eu sei que eu manifesto um dom de Deus, mas eu entendo que isso não me promove a nada, a não ser ao status de servo do Deus Altíssimo. Parece que é pouco, né, irmãos? Não é não, querido. Você sabe quem foi o maior servo que já existiu? Sabe? Os irmãos sabem, todo mundo sabe aqui, né? Quem foi o maior servo que existiu, né? João capítulo 13, uma lição de humildade. Jesus Cristo falava aos pés de todo mundo, mostrando como é que se começa o negócio. Servindo, irmãos. Ser servo de Deus é um privilégio, é uma oportunidade. E que a gente possa se colocar neste lugar, manifestando o dom que Deus nos deu, assim como José. Que a circunstância não venha nos roubar, nos tirar da possibilidade de glorificar a Deus com as nossas vidas por meio do dom que recebemos da parte do Senhor. Que nós possamos cumprir o propósito de chamar, irmãos, por mais simples que seja. Por mais simples que seja. Vai ter momento, irmãos, que ninguém vai ver. Você vai estar fazendo e não tem ninguém vendo. Alguém viu José na cadeia? E quem podia lembrar, não lembrou. Dizia assim: não, porque ele estava na cadeia revelando o sonho, porque ele queria se promover. Como? Ele estava dentro da cadeia. Não tinha como fazer promoção de nada, não estava numa praça pública, irmãos. Ele não estava dentro do palácio, não estava no festival, ele estava preso. E quantos de nós, às vezes, estamos presos e decidimos não fazer, porque é que ninguém vai ver? Querido, faça, porque o Deus que está no céu tem os seus olhos por toda a terra, sondando toda a terra, e Ele está assistindo o seu comportamento. E a expectativa do coração de Deus, que eu quero ver nesta manhã, é que você use o que está em você, para que o nome dele seja glorificado. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar. Vamos colocar as portas em oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, é uma mensagem para nós pensarmos a respeito, refletir muito. Porque nós nos permitimos muitas vezes, entregamos as impossibilidades, as dificuldades, até as nossas limitações. Muitas vezes nós queremos justificar para Deus. Não é isso que Deus espera de nós, irmãos. Que de alguma forma essa mensagem que Jesus possa produzir um efeito no seu coração. E você, movido pelo Santo Espírito de Deus, possa tomar a decisão: Senhor, por menor que seja o meu dom, ou por menor que seja o lugar que eu ocupe na tua casa, mas eu quero ser um membro atuante. Eu quero ser alguém que opera, que participa. Eu quero ser alguém, Senhor Deus, que me envolva, Senhor Deus, que esteja no teu corpo ligado, Senhor Deus, no deficiente, parado, paralisado, engessado. E nós podemos ter muitas alegações: é a força da circunstância, é a injustiça, é o desagador, é o querido. Tira os seus olhos daquilo que pode fazer com que você fique na terra quando Jesus voltar, e coloque os seus olhos no Rei da Glória, que é o único que pode te levar e fazer com que você more e habite nas mansões celestiais. Não se permita ser roubado pela circunstância, não se permita ser roubado pelos eventos terrenos, porque o teu negócio não é na terra. Você é um cidadão do céu, você foi chamado para morar com Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus foi preparar lugar para, como Ele estando com o Pai, nós também possamos estar com Ele, habitando no céu de glória. Então
tira os seus olhos daquilo que pode te paralisar, daquilo que pode arrancar de você a expressão de adoração, o louvor, a adoração, o serviço, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, e que você entenda que esse chamado da parte de Deus é para que você venha glorificar o nome dele na terra dos crentes. Amém, queridos? Aplauda o Senhor. Pode